Então, boa tarde aí a todos. 18º encontro que a gente está fazendo aqui, o grupo de leitura do Capital, livro 1, Sociedade, Economia Política. A gente está aqui na página 266 do PDF aqui da Boitempo, capítulo 4, finalizando a seção 2 aqui, contradições da fórmula geral. Então, eu já vou dar início na leitura, se todos estiverem de acordo. Vocês estão vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Beleza. Então, vamos lá. O que dissemos sobre o capital comercial vale ainda mais para o capital usurário. No capital comercial, os dois extremos, o dinheiro que é lançado no mercado e o capital que é retirado do mercado, são ao menos mediados pela compra e venda, pelo movimento da circulação. Já no capital usurário, a forma DMD' é simplificada nos extremos imediatos de linha, como dinheiro que se troca por mais dinheiro, uma forma que contradiz a natureza do dinheiro, e por isso é inexplicável do ponto de vista da troca de mercadorias. Diz Aristóteles, abre aspas, porque a crematística é uma dupla ciência, a primeira parte pertencendo ao comércio, a segunda à economia, sendo esta última necessária e louvável, ao passo que a primeira se baseia na circulação e é desaprovada com razão, entre parênteses, por não se fundar na natureza, mas na trapaça mútua, fecha parênteses. O usurário é odiado com a mais plena justiça, pois aqui o próprio dinheiro é a fonte do ganho, e não é trocado para a finalidade para a qual ele foi inventado, pois ele surgiu para a troca de mercadorias, ao passo que o juro transforma dinheiro em mais dinheiro, e se explica seu nome. Acho que é alguma coisa como tocos, né? Juro e prole, pois os filhos são semelhantes aos genitores, mas o juro é dinheiro, de maneira que, de todos os modos de ganho, esse é o mais contrário à natureza. E uma nota 35, Aristóteles, Política, livro 1, capítulo 10. No curso de nossa investigação, veremos que tanto o capital comercial como o capital a juros são formas derivadas. Ao mesmo tempo, veremos por que elas surgem historicamente antes da moderna forma básica do capital. Mostrou-se que o mais-valor não pode ter origem da circulação, sendo necessário, portanto, que pelas suas costas ocorra algo que nela mesma é invisível. Nota 36. O lucro, nas condições normais do mercado, não é produzido pela troca. Se ele não existisse antes, tampouco poderia passar a existir depois dessa transação. Aqui é Ramsay, página 84. Mas pode o mais-valor surgir de alguma outra fonte que não a circulação? Esta é a soma de todas as relações de mercadorias travadas entre os possuidores de mercadorias. Nota C, na primeira e na segunda edições, relações de troca, em vez de relações de mercadoria. Fora da circulação, o possuidor de mercadorias encontra-se em relação apenas com sua própria mercadoria. No que diz respeito a seu valor, essa relação se limita ao fato de que a mercadoria contém uma quantidade de seu próprio trabalho, quantidade que é medida segundo determinadas leis sociais. Tal quantidade de trabalho se expressa na grandeza de valor de sua mercadoria, e uma vez que a grandeza de valor se exprime em moeda de conta, num preço de, por exemplo, 10 libras. Porém, seu trabalho não se expressa no valor da mercadoria acompanhada de um excedente acima de seu próprio valor, num preço de 10, que é ao mesmo tempo um preço de 11, isto é, num valor que é maior do que ele mesmo. O possuidor de mercadorias
Pode, por meio de seu trabalho, criar valores, mas não valores que valorizam a si mesmo. Ele pode aumentar o valor de uma mercadoria, acrescentando ao valor já existente um novo valor por meio de novo trabalho. Por exemplo, transformando couro em botas. O mesmo material tem agora mais valor, porque contém uma quantidade maior de trabalho. Por isso, as botas têm mais valor do que o couro, mas o valor do couro permanece como era. Ele não se valorizou, não incorporou um mais valor durante a fabricação das botas. Assim, encontrando-se o produtor de mercadorias fora da esfera da circulação, sem travar contato com outros possuidores de mercadorias, é impossível que ele valorize o valor e, por conseguinte, transforme o dinheiro ou mercadoria em capital. Portanto, o capital não pode ter origem na circulação, tampouco pode não ter origem na circulação. Está faltando aqui, né? Ele tem de ter origem nela e, ao mesmo tempo, não ter origem nela. Temos, assim, um duplo resultado. A transformação do dinheiro em capital tem de ser explicada com base nas leis imanentes da troca de mercadorias, de modo que a troca de equivalentes seja o ponto de partida. Nosso possuidor de dinheiro, que ainda é apenas um capitalista em estado larval, tem de comprar as mercadorias pelo seu valor, vendê-las pelo seu valor e, no entanto, no final do processo, retirar da circulação mais valor do que nela lançara inicialmente. Que é a nota 37. A partir da presente investigação, o leitor pode compreender o que está em questão é o seguinte: a formação do capital tem de ser possível mesmo que o preço e o valor de uma mercadoria sejam iguais. Sua formação não pode ser atribuída a um desvio do preço em relação ao valor das mercadorias. Se o preço realmente difere do valor, é preciso, antes de tudo, reduzir o primeiro ao último. Se o preço realmente. Ok. Me perdi aqui. Se o preço realmente difere do valor, é preciso, antes de tudo, reduzir o primeiro ao último, isto é, considerar a diferença como acidental, a fim de poder observar em sua pureza o fenômeno da formação do capital sobre a base da troca de mercadorias, sem que essa observação seja perturbada por circunstâncias secundárias ao processo propriamente dito. Sabe-se, além disso, que essa redução não é de modo algum um mero procedimento científico. As constantes oscilações dos preços de mercado, suas altas e baixas, compensam umas às outras, anulam-se mutuamente e se reduzem a um preço médio, que funciona como seu regulador interno. Tal preço médio é a estrela guia, por exemplo, do mercador ou do industrial, em todo empreendimento que abrange um período de tempo mais longo. Ele sabe, assim, que no longo prazo as mercadorias não serão vendidas nem abaixo nem acima, mas pelo seu preço médio. Se o pensamento desinteressado fosse seu interesse, ele teria de elaborar o problema da formação do capital do seguinte modo: como pode o capital surgir quando se considera que a regulação dos preços se dá por meio do preço médio, isto é, em última instância, pelo valor da mercadoria? Digo em última instância porque os preços médios não coincidem diretamente com os valores das mercadorias, ao contrário do que creem Smith, Ricardo, etc. Nosso possui... Aqui, já li, né? Sua crisalidação tem de se dar na esfera da circulação e não pode se dar na esfera da circulação. Essas são as condições do problema. Rodus Rick salta. Aqui é referência, aqui é Rhodes, salta aqui mesmo. Tradução latina de um trecho da fábula O Atleta Fanfarrão, de Esopo. Em 18 de Brumário de Luiz Bonaparte,
página 30, Marx emprega a citação modificada em latim e em alemão. Hic Rhodus, aqui está a rosa, dança agora, em alusão ao uso que Hegel faz da expressão no prefácio da Filosofia do Direito. No caso presente, embora não se trate de uma referência a Hegel, o autor mantém a mesma forma empregada em O 18 de Brumário, nota do tradutor. Então, aqui a gente finaliza o item 2, né, a contradições da fórmula geral. Não sei se os colegas têm algum comentário aqui, ou se a gente já continua a leitura. Eu acho que, de modo geral, né, ele está apresentando as teorias que, de alguma forma, defendem que o capital surge da circulação e tal, e está demonstrando que não, né? Mas ele está demonstrando que tem uma contradição. Ele não surge da circulação, mas ele não pode prescindir da circulação, né? Então, e aí ele vai demonstrar, né? Por isso, Rick Rodgers, Rick salta, né? Então, salta aqui, né? O atleta fanfarrão estava dizendo, olha, eu faço um salto monumental. Aí o cara, tá, você faz? Então faz aqui, tá aqui o salto, salta aqui agora. Então é isso que ele vai fazer, olha, vocês estão tudo errado, então eu vou demonstrar aqui agora. Bom, É e isso, assim. agora acho que a gente vai entrar, né, no argumento central aqui do capítulo, que tem a ver com a compra e venda de força de trabalho, né? Que aí acho que é a primeira vez que o Marx vai elaborar a questão da exploração, né? Então, item 3, né? A compra e a venda da força de trabalho. A mudança de valor do dinheiro destinado a se transformar em capital não pode ocorrer nesse mesmo dinheiro, pois em sua função como meio de compra e de pagamento, ele realiza apenas o preço da mercadoria que ele compra ou pela qual ele paga. Ao passo que, mantendo-se imóvel em sua própria forma, ele se petrifica como um valor que permanece sempre o mesmo. Nota 38. Na forma do dinheiro, o capital não produz lucro nenhum. Ricardo, Princípios de Economia Política, página 267. Tampouco pode a mudança ter sua origem no segundo ato da circulação, a revenda da mercadoria, pois esse ato limita-se a transformar a mercadoria de sua forma natural em sua forma dinheiro. A mudança tem, portanto, de ocorrer na mercadoria que é comprada no primeiro ato, DM, porém não em seu valor, pois equivalentes são trocados e a mercadoria é paga pelo seu valor pleno. Desse modo, a mudança só pode provir de seu valor de uso como tal, isto é, de seu consumo. Para poder extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de dinheiro teria de ter a sorte de descobrir no mercado, no interior da esfera da circulação, uma mercadoria cujo próprio valor de uso possuísse a característica peculiar de ser fonte de valor, cujo próprio consumo fosse, portanto, objetivação de trabalho e, por conseguinte, criação de valor. E o possuidor de dinheiro encontra no mercado uma tal mercadoria específica, a capacidade de trabalho ou força de trabalho. Por força de trabalho ou capacidade de trabalho, entendemos o complexo das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo. No entanto, para que a mercadoria de dinheiro encontre a força de trabalho como mercadoria no mercado, é preciso que diversas condições sejam dadas. A troca de mercadorias por si só não implica quaisquer outras relações de dependência além daquelas que resultam de sua própria natureza. Sob esse pressuposto, a força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado na medida em que é colocada à venda ou é vendida pelo seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho.
Para vendê-la como mercadoria, seu possuidor tem de poder de dispor dela, portanto, ser o livre proprietário de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Aqui, nota 39. Em enciclopédias sobre a antiguidade clássica, encontramos a afirmação absurda de que no mundo antigo o capital estava plenamente desenvolvido, carecendo apenas do trabalho livre e de um sistema de crédito. Também o Sr. Mommsen, em sua História de Roma, comete a esse respeito uma confusão atrás da outra. Ele e o possuidor de dinheiro se encontram no mercado e estabelecem uma relação mútua como iguais possuidores de mercadorias, com a única diferença de que um comprador e o outro vendedor, sendo ambos, portanto, pessoas juridicamente iguais. A continuidade dessa relação requer que o proprietário da força de trabalho a venda apenas por um determinado período, pois se ele a vende inteiramente, de uma vez por todas, vende a si mesmo, transforma-se de um homem livre num escravo, de um possuidor de mercadoria numa mercadoria. Como pessoa, ele tem constantemente de se relacionar com sua força de trabalho como sua propriedade, e assim como sua própria mercadoria. E isso ele só pode fazer na medida em que a coloca à disposição do comprador, apenas transitoriamente, oferecendo-a ao consumo por um período determinado. Portanto, sem renunciar, no momento em que vende de sua força de trabalho, a seus direitos de propriedade sobre ela. Nota 40. Por essa razão, diferentes legislações fixam um teto máximo para o contrato de trabalho. Todos os códigos de nações em que a regra é o trabalho livre estabelecem regras para a rescisão do contrato. Em alguns países, especialmente no México, entre parênteses, antes da Guerra Civil Americana, também nos territórios tomados do México, assim como nas províncias do Daníbio e até a Revolução de Cusa, fecha parênteses, a escravatura se esconde sob a forma da peonagem. Por meio de adiantamentos que devem ser pagos com o trabalho e que se acumulam de geração a geração, não apenas o trabalhador individual, mas também a sua família torna-se, de fato, a propriedade de outras pessoas e de suas famílias. Juárez aboliu a peonagem. O assim chamado imperador Maximiliano a reinstituiu mediante um decreto, corretamente denunciado na Casa dos Representantes de Washington como o decreto de reinstituição da escravatura no México. Entre aspas. Posso vender a outro por um tempo limitado minhas aptidões corporais e mentais e minhas possibilidades de atividade, pois estas, em consequência dessa restrição, conservam-se numa relação externa com minha totalidade e universalidade. Mas se vendesse a totalidade de meu tempo concreto de trabalho e de minha produção, eu converteria em propriedade de outrem aquilo mesmo que é substancial. Isto é, minha atividade e efetividade universais, minha personalidade. Aqui, Hegel, Filosofia do Direito, página 104. Aqui ele faz um comentário sobre a Revolução de Cusa. Em janeiro de 1859, Alexander Cusa foi eleito hospodar da Moldávia e pouco depois também da Valáquia. Bom, eu não vou ler aqui bastante... mais uma curiosidade histórica aqui. A segunda, mas acho que é importante, então, só retomar, né, o que ele está dizendo aqui, é que, primeiro, a simples troca de mercadoria não é condição suficiente para a geração do capital, né? Porque pode ter essa situação dos produtores independentes, que só colocam como mercadoria o produto do seu trabalho. Para a formação do capital, é necessário que o trabalho seja transformado em mercadoria. Isso aqui tem alguns pressupostos, né, do trabalho que, vamos dizer aqui, de forma livre, né, que depois a gente vai explorar as contradições disso.
né? Então, a segunda condição essencial para que o possuidor de dinheiro encontre no mercado a força de trabalho como mercadoria é que seu possuidor, em vez de poder vender mercadorias em que seu trabalho se objetivou, tenha antes de oferecer como mercadoria a venda de sua própria força de trabalho, que existe apenas em sua corporeidade viva. Para que alguém possa vender mercadorias diferentes de sua força de trabalho, ele tem de possuir, evidentemente, meios de produção, por exemplo, matérias-primas, instrumentos de trabalho, etc. Ele não pode fabricar botas sem couro. Necessita, além disso, de meios de subsistência. Ninguém, nem mesmo um músico do futuro, pode viver de produtos do futuro. Tampouco, portanto, de valores de uso cuja produção ainda não esteja acabada. E tal como nos primeiros dias de sua aparição sobre o palco da Terra, o homem tem de consumir a cada dia, tanto antes como no decorrer de seu ato de produção. Se os produtos são produzidos como mercadorias, eles têm de ser vendidos depois de produzidos. E somente depois de sua venda, eles podem satisfazer as necessidades dos produtores. O tempo necessário para sua venda é adicionado ao tempo necessário para a sua produção. Só, eu acho que, de novo aqui reforçando, né, como ele está deixando bem claro, né, que assim o produtor independente existem condições materiais muito claras para que ele possa ser produtor, né? Não basta a força de trabalho, tem que ter toda a materialidade que acompanha, matéria-prima, instrumento de trabalho e a subsistência, né? Porque se o cara ele tiver uma fábrica, não tiver o que de bota e não tiver o que comer, ele não tem como sobreviver até produzir essas botas e vender daqui a um mês e se dizer que vai tornar um capitalista, né? Vamos lá. Para transformar dinheiro em capital, o possuidor de dinheiro tem, portanto, de encontrar no mercado de mercadorias o trabalhador livre, e livre em dois sentidos: de ser uma pessoa livre que dispõe de sua força de trabalho como sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que não tem outra mercadoria para vender. Livre e solto, carecendo absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de sua força de trabalho. Por que razão esse trabalhador livre se confronta com ele na esfera da circulação? É algo que não interessa ao possuidor de dinheiro, para o qual o mercado é uma seção particular do mercado de mercadorias. No momento, essa questão tampouco tem interesse para nós. Ocupamo-nos da questão teoricamente, assim como o possuidor de dinheiro ocupa-se dela praticamente. Uma coisa, no entanto, é clara: a natureza não produz possuidores de dinheiro e de mercadorias, de um lado, e simples possuidores de suas próprias forças de trabalho, de outro. Essa não é uma relação histórico-natural, tampouco uma relação social comum a todos os períodos históricos, mas é claramente o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, da destruição de toda uma série de formas anteriores de produção social. Também as categorias econômicas que consideramos anteriormente trazem consigo as marcas da história. Na existência do produto como mercadoria estão presentes determinadas condições históricas, e para se tornar mercadoria, o produto não pode ser produzido como meio imediato de subsistência para o próprio produtor. Se tivéssemos avançado em nossa investigação e posto a questão, abre aspas, sob que circunstância todos os produtos, ou apenas a maioria deles, assumem a forma de mercadoria, fecha aspas, teríamos descoberto que isso só ocorre sobre a base de um modo de produção específico, o modo de produção capitalista. No entanto, tal investigação estaria distante da análise da mercadoria. A produção e circulação de mercadorias
podem ocorrer mesmo quando a maior parte dos produtos é destinada à satisfação das necessidades imediatas de seus próprios produtores, quando não é transformada em mercadoria e, portanto, quando o valor de troca ainda não dominou o processo de produção em toda a sua extensão e profundidade. A apresentação do produto como mercadoria pressupõe uma divisão do trabalho tão desenvolvida na sociedade que a separação entre valor de uso e valor de troca, que tem início no escambo, já tem de estar realizada. No entanto, tal grau de desenvolvimento é comum às mais diversas e historicamente variadas formações econômicas da sociedade. Por outro lado, se considerarmos o dinheiro, vemos que ele pressupõe um estágio definido da troca de mercadorias. As formas específicas do dinheiro, seja como mero equivalente de mercadorias, ou como meio de circulação, seja como meio de pagamento, tesouro ou dinheiro mundial, remetem de acordo com a extensão e a preponderância relativa de uma ou outra função, a estágios muito distintos do processo social de produção. No entanto, uma circulação de mercadorias relativamente pouco desenvolvida é suficiente para a constituição de todas essas formas, diferentemente do que ocorre com o capital. Suas condições históricas de existência não estão de modo algum dadas com a circulação das mercadorias e do dinheiro. Ele só surge quando o possuidor de meios de produção e de subsistência encontra no mercado o trabalhador livre como vendedor de sua força de trabalho. E essa condição histórica compreende toda uma história mundial. O capital anuncia, portanto, desde seu primeiro surgimento, uma nova época no processo social de produção. Nota 41. O que caracteriza a época capitalista é, portanto, que a força de trabalho assume para o próprio trabalhador a forma de uma mercadoria que lhe pertence, razão pela qual seu trabalho assume a forma do trabalho assalariado. Por outro lado, apenas a partir desse momento, universaliza a forma mercadoria dos produtos do trabalho. Temos agora de analisar mais de perto essa mercadoria peculiar, a força de trabalho. Como todas as outras mercadorias, ela possui um valor. Como ele é determinado? Nota 42. O valor de um homem é, como de todas as outras coisas, seu preço, quer dizer, tanto quanto é pago pelo uso de sua força. Thomas Hobbes, né? Leviatã. O valor da força de trabalho, como de todas as outras mercadorias, é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a produção e, consequentemente, também para a reprodução desse artigo específico. Como valor, a força de trabalho representa apenas uma quantidade determinada do trabalho social médio nela objetivado. A força de trabalho existe apenas como disposição do indivíduo vivo. A sua produção pressupõe, portanto, a existência dele. Dada a existência do indivíduo, a produção da força de trabalho consiste em sua própria reprodução ou manutenção. Para a sua manutenção, o indivíduo vivo necessita de certa quantidade de meios de subsistência. Assim, o tempo de trabalho necessário à produção da força de trabalho corresponde ao tempo de trabalho necessário à produção desses meios de subsistência. Ou, dito de outro modo, o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários à manutenção de seu possuidor. Porém, força de trabalho só se atualiza por meio de sua exteriorização, só se aciona por meio do trabalho. Por meio de seu acionamento, o trabalho gasta-se determinada quantidade de músculo, nervo, cérebro, etc., humanos que tem de ser reposta. Esse gasto aumentado implica uma renda aumentada. Nota
40. O item está bem em cima aqui da nota. O Vílicos da Roma Antiga, que controlava o trabalho dos escravos agrícolas, recebia uma quantia inferior à dos seus servos, pois seu trabalho era mais leve que o deles. Tal do Mão sem História de Roma. Se o proprietário da força de trabalho trabalhou hoje, ele tem de poder repetir o mesmo processo amanhã, sob as mesmas condições no que diz respeito à sua saúde e força. A quantidade dos meios de subsistência tem, portanto, de ser suficiente para manter o indivíduo trabalhador como tal em sua condição normal de vida. As próprias necessidades naturais, como alimentação, vestimenta, aquecimento, habitação, etc., são diferentes de acordo com o clima e outras peculiaridades naturais de um país. Por outro lado, a extensão das assim chamadas necessidades imediatas, assim como o modo de sua satisfação, é ela própria um produto histórico, e por isso depende em grande medida do grau de cultura de um país, mas também depende, entre outros fatores, de sob quais condições e, por conseguinte, com quais costumes e exigências de vida se formou a classe dos trabalhadores livres num determinado local. Diferentemente das outras mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho contém um elemento histórico e moral. No entanto, a quantidade média dos meios de subsistência necessários ao trabalhador num determinado país e num determinado período é algo dado. Nota 44, conforme Thornton, Superpopulação e seus remédios, Londres, 1846. O proprietário da força de trabalho é mortal. Portanto, para que sua aparição no mercado de trabalho seja contínua, como pressupõe a contínua transformação do dinheiro em capital, é preciso que o vendedor de sua força de trabalho se perpetue, como todo indivíduo vivo se perpetua pela procriação. Nota 45, que é William Pett. As forças de trabalho retiradas do mercado por estarem gastas ou mortas têm de ser constantemente substituídas, no mínimo por uma quantidade igual de novas forças de trabalho. A quantidade dos meios de subsistência necessários à produção da força de trabalho inclui, portanto, os meios de subsistência dos substitutos dos trabalhadores, isto é, de seus filhos, de modo que essa peculiar raça de possuidores de mercadorias possa se perpetuar no mercado. Nota 46. Entre parênteses do trabalho, preço natural consiste numa quantidade de meios de subsistência e de conforto que, num determinado clima e de acordo com os costumes de um país, é suficiente para manter o trabalhador e permitir que ele sustente sua família, de modo a assegurar uma constante oferta de trabalho no mercado, que é R. Torres. A palavra trabalho aqui é aqui falsamente empregada para designar força de trabalho. Para modificar a natureza humana de modo que ela possa adquirir habilidade e aptidão num determinado ramo do trabalho, e se torne uma força de trabalho desenvolvida e específica, faz-se necessária uma formação ou um treinamento determinados, que, por sua vez, custam uma soma maior ou menor de equivalentes de mercadorias. Esses custos de formação variam de acordo com o caráter mais ou menos complexo da força de trabalho. Assim, os custos dessa educação, que são extremamente pequenos no caso da força de trabalho comum, são incluídos no valor total gasto em sua produção. O valor da força de trabalho se reduz ao valor de uma quantidade determinada de meios de subsistência e varia, portanto, com o valor desses meios de subsistência, isto é, de acordo com a magnitude do tempo de trabalho requerido para sua produção.
Uma parte dos meios de subsistência, por exemplo, a alimentação, o aquecimento, etc., é consumida diariamente e tem de ser resposta diariamente. Outros meios de subsistência, como roupas, móveis, etc., são consumidos em períodos mais longos e, por isso, só precisam ser substituídos em intervalos maiores de tempo. Algumas mercadorias têm de ser compradas ou pagas diariamente, outras semanalmente, trimestralmente e assim por diante. Porém, independente de como se divida a soma desses gastos no período de, por exemplo, um ano, ela deve ser coberta diariamente pela receita média. Se a quantidade de mercadorias requeridas para a produção da força de trabalho por um dia igual a A, por uma semana igual a B e por um semestre igual a C, e assim por diante, então a média diária dessas mercadorias será 365A mais 52B mais 4C, etc., dividido por 365. Supondo-se que nessa quantidade de mercadorias necessárias à jornada média de trabalho estão incorporadas 6 horas de trabalho social, então objetiva-se diariamente na força de trabalho meia jornada de trabalho social médio, ou, dito de outro modo, meia jornada de trabalho é requerida para a produção diária da força de trabalho. Essa quantidade de trabalho requerida para sua produção diária forma o valor diário da força de trabalho ou o valor da força de trabalho diariamente reproduzida. Se meia jornada de trabalho social média é expressa numa quantidade de ouro de 3 shillings ou 1 thaler, então 1 thaler é o preço correspondente ao valor diário da força de trabalho. Se o possuidor da força de trabalho a coloca à venda pelo seu preço de 1 thaler por dia, então seu preço de venda é igual ao seu valor. E, de acordo com o nosso pressuposto, o possuidor de dinheiro, ávido por transformar seu thaler em capital, paga esse valor. O limite último ou mínimo do valor da força de trabalho é constituído pelo valor de uma quantidade de mercadorias cujo fornecimento diário é imprescindível para que o portador da força de trabalho, o homem, possa renovar seu processo de vida. Tal limite é constituído, portanto, pelo valor dos meios de subsistência fisicamente indispensáveis. Se o preço da força de trabalho é reduzido a esse mínimo, ele cai abaixo de seu valor, pois em tais circunstâncias a força de trabalho só pode se manter e se desenvolver de forma precária. Mas o valor de toda mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho requerido para fornecê-la com sua qualidade normal. É de um sentimentalismo extraordinariamente barato afirmar que esse método de determinação do valor da força de trabalho, que decorre da natureza da coisa, é um método brutal, e em coro com Rossi Lamuriarse. Captar a capacidade de trabalho, ao mesmo tempo que fazemos a abstração dos meios de subsistência do trabalho durante o processo de produção, significa captar uma quimera mental. Quem diz trabalho ou capacidade de trabalho, diz ao mesmo tempo trabalhador e meios de subsistência, trabalhador e salário. Que nota 47, tal do Rossi. Dizer capacidade de trabalho não é o mesmo que dizer trabalho, assim como dizer capacidade de gestão não é o mesmo que dizer gestão. Para a realização do processo digestório é preciso mais do que um bom estômago. Quem diz capacidade de trabalho não faz abstração dos meios necessários à sua existência. O valor desses últimos é antes expresso no valor da primeira. Se não é vendida, ela não serve de nada para o trabalhador, que passa a ver como uma cruel necessidade natural o fato de que a produção de sua capacidade de trabalho requer uma quantidade determinada de meios de subsistência, quantidade que tem de ser sempre renovada para a sua reprodução. Ele descobre, então, com Sismondi, a capacidade de trabalho não é nada quando não é vendida. E 48. Né, o tal do Sismondi, página 113.
Da natureza peculiar dessa mercadoria específica, a força de trabalho, resulta que, com a conclusão do contrato entre o comprador e vendedor, seu valor de uso ainda não tenha passado efetivamente às mãos do comprador. Seu valor, como de qualquer outra mercadoria, estava fixado antes de ela entrar em circulação, pois uma determinada quantidade de trabalho social foi gasta na produção da força de trabalho. Porém, seu valor de uso consiste apenas na exteriorização posterior dessa força. Por essa razão, a alienação da força e sua exteriorização efetiva, isto é, sua existência como valor de uso, são separadas por um intervalo de tempo. Mas em tais mercadorias em que a alienação formal do valor de uso por meio da venda e sua transferência efetiva ao comprador não são simultâneas, o dinheiro do comprador funciona, na maioria das vezes, como meio de pagamento. Aqui, nota 49. Todo trabalho é pago depois de ter sido concluído. O crédito comercial teve de ser instituído no momento em que o trabalhador, o primeiro artesão da produção, passou a ter condições de, por meio de suas economias, esperar pelo pagamento de seu trabalho ao final de uma semana, uma quinzena, um mês, um trimestre, etc. Em todos os países em que reina o modo de produção capitalista, a força de trabalho só é paga depois de já ter funcionado pelo período fixado no contrato de compra, por exemplo, ao final de uma semana. Desse modo, o trabalhador adianta ao capitalista o valor de uso da força de trabalho. Ele a entrega ao consumo do comprador antes de receber o pagamento de seu preço, e com isso dá um crédito ao capitalista. Que esse crédito não é nenhuma alucinação vã, é demonstrada não apenas pela perda ocasional do salário quando da falência do capitalista, mas também por uma série de efeitos mais duradouros. Aqui, duas notinhas. O trabalhador empresta sua destreza, mas acrescenta store inteligentemente. Ele não arrisca nada a não ser perder seu salário. O trabalhador não transfere nada material. Aqui, um exemplo. Em Londres, existem dois tipos de padeiro. Os full price, né, preço cheio, que vendem o pão por seu valor inteiro, e os undersellers, seria que vendem abaixo desse valor. Essa última classe forma mais do que 3/4 do total de padeiros, segundo aqui o reporte do comissário governamental, etc. Esses undersellers vendem, quase sem exceção, um pão falsificado pela adição de alume, sabão, potássio, calcário, pó de pedra de Derbyshire e outros agradáveis, nutritivos e saudáveis ingredientes. Ver o supracitado Blue Book, bem como o relatório do Comitê de 1855 sobre a alteração do pão e o relatório do Dr. Hassall, Sir John Gordon afirmou perante a comissão de 1855 que, abre aspas, em consequência dessas falsificações, o pobre, que vive diariamente de 2 libras de pão, agora não obtém a 1/4 parte de seu real valor nutritivo, sem falar os efeitos nocivos à sua saúde, como razão pela qual uma grande parte da classe trabalhadora, muito embora bem informada sobre essas falsificações, aceita alume, pó de pedra, etc., como parte de sua compra. Tremenheere argumenta que para esses trabalhadores é uma questão de necessidade aceitar o pão do padeiro ou do merceeiro, de modo que eles o fornecem. Uma vez que são pagos apenas ao final da semana de trabalho, eles também só podem pagar no final da semana o pão que é consumido pela sua família durante a semana. E acrescenta Tremenheere, citando testemunhas. É notório que o pão preparado com tais misturas é feito expressamente para ser vendido dessa maneira.
Em muitos distritos agrícolas ingleses, e ainda mais nos escoceses, o salário é pago a cada 14 dias, ou até mesmo mensalmente. Com esse longo prazo de pagamento, o trabalhador tem de comprar suas mercadorias a crédito. Ele tem de pagar preços mais altos e está, de fato, preso ao estabelecimento que lhe fornece crédito. Assim, em Hornigan, por exemplo, onde o salário é pago mensalmente, a mesma quantidade de farinha que ele poderia comprar em outro lugar por 1,10 shillings, custa-lhe 2,04 shillings. Nossa, aqui é longa aqui essa nota aqui, mas é a última. Sexto report on Public Health, etc. Em 1853, os trabalhadores das estamparias de cálico de Paisley e Kilmarnock, oeste da Escócia, forçaram por meio de uma greve a redução do prazo de pagamento de 1 mês para 14 dias. Né? Outro reporte, como um resultado adicional do crédito que o trabalhador dá ao capitalista, pode-se considerar também o método adicional do crédito que o trabalhador dá ao capitalista. Pode-se considerar também um método empregado em muitas minas de carvão inglesas, onde o trabalhador só é pago ao final do mês, e nesse intervalo recebe adiantamentos do capitalista, frequentemente em mercadorias que ele é obrigado a pagar acima do preço de mercado, tal do truck system. É uma prática comum aos donos de minas de carvão pagar aos trabalhadores uma vez por mês, e nesse ínterim, ao final de cada semana, dar a eles um adiantamento. Tal adiantamento lhe é dado na loja, isto é, no almoxarifado da mina ou na mercearia que pertence ao próprio patrão. Os trabalhadores recebem o dinheiro de um lado da loja e o devolvem do outro. Né? Greve. No original consta strike. Em O Capital, Marx utiliza esse termo, ora em sua forma original inglesa, ora em sua forma germanizada, strike, usual na época. A palavra alemã strike surgiria apenas mais tarde, em 1890. Na presente tradução, empregamos greve em todas as ocorrências do termo, sem diferenciação das formas adotadas por Marx. Então, aqui, deixa eu terminar esse parágrafo. Ainda acho que falta mais uma paginazinha aqui. Eu vou terminar aqui a nossa leitura. Tem aqui uma página e meia aqui. No entanto, se o dinheiro funciona como meio de compra ou meio de pagamento, isso é algo que não altera em nada a natureza da troca de mercadorias. O preço da força de trabalho está fixado por contrato, embora ele só seja realizado posteriormente, com o preço do aluguel de uma casa. A força de trabalho está vendida, embora ela só seja paga posteriormente. Para uma clara compreensão da relação entre as partes, pressuporemos provisoriamente que o possuidor da força de trabalho, ao realizar sua venda, recebe imediatamente o preço estipulado por contrato. Sabemos agora como é determinado o valor que o possuidor de dinheiro paga ao possuidor dessa mercadoria peculiar, a força de trabalho. O valor de uso que o possuidor de dinheiro recebe na troca mostra-se apenas na utilização efetiva, no processo de consumo da força de trabalho. O possuidor de dinheiro compra no mercado todas as coisas necessárias a esse processo, como matérias-primas, etc., e por elas paga seu preço integral. O processo de consumo da força de trabalho é simultaneamente o processo de produção da mercadoria e do mais-valor. O consumo da força de trabalho, assim como o consumo de qualquer outra mercadoria, tem lugar fora do mercado ou da esfera da circulação. Deixemos, portanto, essa esfera rumorosa, onde tudo se passa à luz do dia, ante os olhos de todos, e acompanhemos os possuidores de dinheiro e de força de trabalho até o terreno oculto da produção, em cuja entrada se lê. Entrada permitida apenas para tratar de negócios. Aqui se revelará não só como o capital produz, mas como ele mesmo, o capital, é produzido.
O segredo da criação de mais valor tem, enfim, de ser revelado. A esfera da circulação ou da troca de mercadorias, em cujos limites se move a compra e a venda da força de trabalho, é de fato um verdadeiro Éden dos direitos inatos do homem. Ela é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade, da propriedade e de Bentham. Liberdade, pois os compradores e vendedores de uma mercadoria, por exemplo, da força de trabalho, são movidos apenas por seu livre-arbítrio. Eles contratam como pessoas livres, dotadas dos mesmos direitos. O contrato é o resultado em que suas vontades recebem uma expressão legal comum a ambas as partes. Igualdade, pois eles se relacionam um com o outro apenas como possuidores de mercadorias e trocam equivalente por equivalente. Propriedade, pois cada um dispõe apenas do que é seu. Bentham, pois cada um olha somente para si mesmo. A única força que os une e os põe em relação mútua é a de sua utilidade própria, de sua vantagem pessoal, de seus interesses privados. E é justamente porque cada um se preocupa apenas consigo mesmo e nenhum se preocupa com o outro, que todos, em consequência de uma harmonia pré-estabelecida das coisas, ou sob os auspícios de uma providência toda auspiciosa, realizam em conjunto a obra de sua vantagem mútua, da utilidade comum do interesse geral. Ao abandonarmos essa esfera da circulação simples ou da troca de mercadorias, de onde o livre cambista vulgar extrai noções, conceitos e parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho assalariado, já podemos perceber uma certa transformação, ao que parece, da fisionomia de nossas personagens teatrais. O antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como capitalista, e o possuidor de força de trabalho como seu trabalhador. O primeiro com um ar de importância, confiante e ávido por negócios. O segundo, tímido e hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado. E agora não tem mais nada a esperar além de despê-la. Então, terminamos aqui o capítulo 4, né? Aqui. Bom, interessante aqui a página aqui do Capital, para ver como que não foi fácil organizar esse trabalho, né? Bom, estamos nós três aqui, que acho que não sei se vocês têm algum comentário hoje. Esse capítulo é muito claro, né? E é fundamental. Ele é um dos fundamentos, né? Aí ele é curioso como ele fala da, da, da circulação como algo transparente, né? E da produção é onde se esconde, onde, na verdade, as pessoas não enxergam a produção do valor, né? E que, enfim, esse, esse capítulo é basilar, né? Eu acho, aqui a gente falou sobre o valor da força de trabalho na sua, vamos dizer assim, no mercado, né? Então, das condições para isso, mas aí eu acho que é muito interessante como ele vai construir a dialética. Pô, como que esse valor ele vai produzir esse valor, né? Ele já deu a dica aqui que é pela própria capacidade da força de trabalho, né? Então existe uma contradição entre vamos dizer assim, o trabalho necessário para a reprodução do, do, do trabalhador e o seu valor de uso, ou seja, as horas que permite esse trabalhador trabalhar, né? Com aquela reprodução que é um valor ampliado, né?
Então, acho que esse é o argumento principal. Mas, assim, além das grandes ironias, né, do, do Marx, que são sempre ótimas, eu acho que esses, é muito claro, né, se você, depois que você já leu algumas vezes, todo o desencadeamento lógico, assim, desses 4 capítulos, de mercadoria, circulação de mercadoria, troca, etc. Tal. Então, existe todo um encadeamento lógico aqui que, assim, se você domina bem essa argumentação e concorda com ela, eu acho que é um argumento extremamente poderoso, né? Acho que é isso que eu gostaria de comentar. Além disso, também complementando aí a fala do Caio, do Fernando, né? E aí ele prova, né, que qual que é o elemento, né, assim, se não é a circulação tão somente que permite o surgimento desse valor, desse mais-valor, dessa mais-valia, desse valor excedente, não é? Só é possível ter a formação do capital, que é valor que valoriza a si mesmo, a partir do momento que o capitalista encontra uma mercadoria especial, que o valor de uso dela tem como finalidade produzir um valor maior do que o que é necessário para reproduzir essa força de trabalho, né? Então, essa mercadoria especial, que é a força de trabalho, ela tem um valor de uso especial, não é? Dentro dessa do conjunto das mercadorias. Se o dinheiro tem, né, um valor de uso que é expressar o valor das outras mercadorias, a força de trabalho tem um valor de uso especial também, que o valor de uso dela produz um valor maior do que é o que é necessário para a reprodução dela. E o achado aí é justamente uma diferenciação que o Marx vai fazer mais para frente, que é entre o chamado, né, economia clássica, vai se chamar de valor do trabalho, e o Marx vai diferenciar isso, né? Tanto tem uma notinha aí que ele chama a atenção do Coronel Torrens, né, que é um economista vulgar, que confunde, né, valor da força de trabalho com valor do trabalho, né? No próximo capítulo a gente vai ver essa força de trabalho em ato, né? E a chave é isso, é comprar uma mercadoria especial, que ela tem essa capacidade, né? Tem um valor de uso que, ao ser consumido, produz um valor maior do que o que ela própria vale, né? Isso é a chave da valorização do capital, né? E aí essa explicação do Marx é muito superior a todas aquelas outras que a gente viu, né? Que o lucro provém da abstinência, que o lucro provém né, que a formação do capital provém da poupança, que está tudo aí, né? Todas essas teorias burguesas aí sobre o capital e tudo mais. E aqui fica muito claro, né? Qual é o elemento responsável pela valorização do capital, é o consumo produtivo da força de trabalho. Então, queria fazer só esse comentário também. Um ponto interessante é que, em geral, está escrito nesse texto que não importa o que vai acontecer com a mercadoria, né? Com a mercadoria produzida, se ela vai ser vendida pelo preço maior ou menor do que o custo de produção. Então, mas o trabalhador tem que receber o salário, né, correspondente às suas necessidades de sobrevivência, né? Então, esse é um argumento, o risco é um argumento de defesa do capital, né? Porque, óbvio, você não vai contratar ninguém que não gere um valor maior do que aquele que você está pagando. Mas a argumentação é: e se eu não vender? Então, historicamente, é interessante, porque ainda no século XIX, houve uma batalha muito grande em torno disso, e que nos momentos de depressão, e foram muitos na segunda metade do século XIX, os donos das minas de carvão condicionaram o salário ao preço do carvão.
Então, eles falaram assim, vocês vão ser responsáveis, o salário não ficou independente da mercadoria produzida, ficou como uma alíquota da mercadoria produzida. Então, essa separação entre o custo de sobrevivência o, o, e o preço o risco da não realização da mercadoria foi também uma conquista, especialmente numa fase do capitalismo onde as crises eram muito frequentes. Né? Ah, bom, era isso que eu tinha que falar. Pode parar a gravação aqui, camaradas? Pode, pode. E naquela época também,